Gente, não tem jeito não, é preciso ficar atento ao próprio corpo para perceber, né, dos primeiros sinais. O diagnóstico precoce é sempre a melhor forma de tratar. Sem dúvida, e para nos ajudar a entender melhor sobre a doença e até mesmo identificar aí os primeiros sintomas, nós recebemos hoje a dermatologista Adriana Mariano, que está aqui com a gente hoje. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia. A gente ouve ainda muitas pessoas falarem do preconceito com a doença, até pela falta de conhecimento. Eu queria que a senhora explicasse para a gente do que se trata essa tão desconhecida ainda para alguns hanseníase e como é que a gente pode perceber que tem que procurar um médico. Bem, de fato existe o preconceito e esse preconceito precisa ser mudado, porque a hanseníase ela é uma doença que tem cura. Primeiro ponto. E ela é uma doença que, se detectada precocemente, todas aquelas sequelas que a gente observa, pessoas sem mãos, elas são totalmente evitadas. Hoje em dia ninguém mais fica mutilado, então, pela hanseníase, né? Não, isso já são coisas do passado, quando não existia a poliquimioterapia, que são as medicações utilizadas, mas é uma doença que tem múltiplas características. Ela é uma doença que a gente chama espectral. Por quê? Porque depende do indivíduo, depende da imunidade da pessoa para que ela possa se manifestar. Então, pessoas com a imunidade mais resistente, ela vai ter uma característica. Pessoas com uma imunidade menor, ela terá outra característica. Então, essa campanha que está sendo feita é justamente para detectar nas crianças casos de hanseníase. Por quê? Se você tem crianças com hanseníase, é sinal de que há um adulto com hanseníase naquela localização. Então, a criança, ela está no meio familiar. A hanseníase é uma doença que precisa de um contato íntimo e prolongado. Onde que a criança está neste contato? Na sua casa. Então, quando se faz a busca ativa de crianças com hanseníase, principalmente menores que 15 anos, você está tentando identificar indivíduos multibacilares, ou seja, pessoas que estão transmitindo a doença ativamente. Então, não é só para identificar crianças, é claro que é para erradicar a doença, mas é para identificar essa forma, que é a multibacilar, que é uma forma que está, de fato, contaminando as pessoas. A gente sempre bate na questão dos sintomas, se for local, acaba deixando dormente, por isso os mais antigos acabavam se lesionando porque não sentiam certas coisas. Agora, o que as pessoas hoje em dia precisam atentar no corpo em si? Além daquela vermelhidão que às vezes é nas costas, não dá para perceber, tirando o caso das crianças, por exemplo, que sempre vai ter alguém dando banho. Enfim, o que a pessoa precisa atentar além da questão das manchas, por exemplo? Olha, as manchas podem ser de diversas cores. Brancas, vermelhas, marrons, então não tem como dizer se é só a mancha branca, porque, como eu te falei, depende do espectro da doença. Quando você tem uma mancha dormente, essa pessoa tem uma imunidade alta, mas a mancha pode não ser dormente. Então, o que a gente tem que entender é que identificar indivíduos multibacilares é uma das formas de você quebrar essa cadeia de doença. Segundo, diante de qualquer tipo de mancha, de dormência, de atrofia, de dor neural, que existe um tipo de hanseníase neural. O que é dor neural? Como é essa uma dor na mão ou uma dor na perna, em que você tem uma fraqueza muscular. O nervo dói muito. É como se fosse uma dor contínua. E aí, por conta de uma inflamação no nervo, a musculatura começa a atrofiar. Então, a pessoa começa a ficar com o que a gente chama de mão em garra, que é uma hanseníase neural. Então, diante desse quadro ou de dúvidas, uma das formas multibacilares interessante é que a orelha fica mais gordinha. Então, a pessoa percebe que a orelha está inchada, ela tem manchas por todo o corpo. Então, assim, diante de indivíduos com manchas, com dor no nervo, com a mão começando a ficar diferente, na dúvida, o ideal é você procurar uma unidade básica de saúde. Todos os agentes estão treinados e habilitados para identificar hanseníase. É uma meta erradicar, porque é uma doença endêmica no Brasil ainda. A gente só perde para a Índia em casos de novos anuais. Então, o que é importante é a prevenção
e quebrar a cadeia de transmissão, que é identificar indivíduos multibacilares. Agora, a senhora falou sobre esse contato íntimo e prolongado. Que tipo de contato pode transmitir a hanseníase? Porque muitas pessoas ainda acabam se distanciando de quem é diagnosticado com essa doença. É aquilo que a gente falava sobre o preconceito, deixando a pessoa de lado, isolada, o que piora muito a situação porque mexe com a parte emocional também do paciente, né? Então, para que as pessoas não tenham esse receio de chegar perto, que tipo de contato pode causar a transmissão da doença? Olha, a transmissão da hanseníase, ela é aérea, tá? É pelo ar. Só que não é conversando, não é num atendimento com o paciente, não é num toque que eu vou adquirir hanseníase. É necessário que eu conviva dia após dia dentro de um ambiente. Então, crianças que as babás têm hanseníase são mais propensas a ter hanseníase, os pais, os avós. Então, é necessário esse contato íntimo. E uma vez que o indivíduo começa a tomar a primeira dose, na primeira dose ele já não transmite mais nada. Então, ela tem uma ação muito eficaz quando você começa o tratamento. Então, não é preciso separar copos, não é preciso separar garfos, não é preciso evitar ter medo de tocar, porque você não pega hanseníase dessa forma. Escaldar a roupa, que às vezes tem gente que acha que precisa fazer um procedimento diferente para lavar a roupa, não precisa. Não, absolutamente. A hanseníase, a transmissão é aérea, mas é necessário que haja um contato contínuo. Não é somente uma exposição rápida ou um contato rápido. É importante você ter essa continuidade. Daí, essa busca ativa nas crianças para identificar os pais e os avós, que são aquelas pessoas que estão mais em contato com elas. Como é que funciona o tratamento nessa questão do SUS? Olha, o tratamento é gratuito. Você tem acesso a inúmeras unidades de saúde e o tratamento vai de acordo com o quadro clínico. Pessoas multibacilares durante um período e com determinadas drogas, e pessoas paucibacilares também varia o tempo e as drogas utilizadas. Todos podem ser tratados para hanseníase, inclusive grávidas também podem usar a medicação. É claro que há drogas que são usadas para reações hansênicas que não podem ser usadas na gravidez, mas todos podem ser tratados para hanseníase, desde crianças, idosos, gestantes, e é um tratamento totalmente gratuito, oferecido pelo Ministério da Saúde, e diante de um quadro de um paciente com hanseníase, a família também ela é investigada e, se necessário, tratada. Agora, existe um grupo de pessoas que estejam mais suscetíveis a desenvolver a doença, de repente adultos, ou alguma variação de acordo com o sexo, se é homem ou mulher? Tem algum grupo que tenha que ter um cuidado especial, ou isso pode afetar qualquer pessoa em qualquer parte da cidade? Com histórico na família? A prevalência é mais observada no sexo masculino, mas ela é uma doença que tem a ver com a imunidade do paciente. Então, indiferente do local, da região e da pessoa. O que se sabe é que ela está relacionada a baixa higiene, índices de pobreza, daí na Índia ter bastante, mas ela é uma doença que não escolhe sexo, não escolhe idade, mas depende da bactéria, que é uma micobactéria, e do hospedeiro. Se ele tiver uma boa imunidade, ou seja, nem todo mundo que tem contato com a hanseníase vai desenvolver hanseníase. Apenas 20% das pessoas de um universo de 100 vão desenvolver a doença. Então, a imunidade ainda combate de forma muito eficiente essa doença. Só que aí os casos em que não há um tratamento, eles acabam continuando sendo fontes emissoras de micobactéria e infectando outras pessoas, mas não há predileção. Nossa, é importante para a gente poder conhecer detalhes sobre a doença, para tentar desmistificar muita coisa em torno da hanseníase, né? Porque a gente sabe que o preconceito, muitas vezes, ele tem início nesse ponto, na falta de conhecimento. Você não sabe do que está tratando, então você prefere afastar. Agora a gente passa conhecimento para você, assim como as crianças estão recebendo também as informações nas escolas, para que a gente possa se unir e tratar da causa da doença, para aí sim erradicar esse problema aqui no nosso país, né? Com certeza. Muito bom, foi muito clara a sua explicação, doutora. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, bom trabalho. Bom dia.